A paz seja contigo, mano de fé. A paz seja contigo, mana de fé. 13 de janeiro, hoje é sábado. Queremos agradecer a Deus e meditar a palavra que está em Marcos 2, versículos de 13 a 17. E Marcos diz assim, mano de fé e mana de fé. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto da arrecadação, e disse-lhe: segue-me. E Levi, levantando-se, seguiu-o. Em seguida, pôs-se à mesa na sua casa, e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele e seus discípulos. Com efeito, eram numerosos os que o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo-o comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos: ele come com os publicanos e com a gente de má vida. Ouvindo-os, Jesus replicou: os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Mano de fé, mana de fé, nós estamos diante de um cenário interessante. Levi, filho de Alfeu, ele ainda não é chamado de Mateus. Ele vai ser chamado de Mateus quando aparece um outro Levi no grupo dos discípulos e depois dos apóstolos, e aí será chamado de Mateus. Mas por enquanto ele é Levi. E estamos aí diante do segmento, então, do chamamento de Levi. Escribas, fariseus dentro do cenário que vão observando esta cena. Jesus Cristo, na verdade, quer juntar os filhos dispersos de Israel. Nós estamos falando dos filhos, são descendentes das 12 tribos. E Jesus Cristo percebe que o tempo foi passando, eles foram se espalhando no mundo atual, no mundo deles, na verdade, e foram se tornando inimigos. Então Jesus Cristo vai tentar fazer esse resgate para diminuir o conflito entre eles. Por quê? Porque na verdade eles são irmãos, não são inimigos. Mas é preciso fazer esse resgate histórico. Chamar os pecadores, todos são pecadores, mas Mateus ou Levi era chamado de cobrador de impostos, que na verdade era um dos maiores pecadores, assim, para o grupo religioso, porque de certa forma era tido como aquele que roubava os seus irmãos, violentava seus irmãos nesse sentido dos impostos, era chamado de traidor, era chamado de desonesto, era indigno estar junto com os mais religiosos. Então levantar-se significa não levantar fisicamente apenas, mas um levantar existencial, ou seja, um resgate das gerações, porque estavam lá, perdidas, ficavam na escuridão, acabaram perdendo de certa forma o time da salvação, e Jesus Cristo então vai tirar, a partir de Mateus, a partir desse gesto, as gerações passadas da escuridão, ou seja, todos serão salvos, porque Jesus, sentando-se à mesa, ele dá dignidade a todos aqueles que são considerados pecadores, para poder se levantar com ele para um pulo existencial. Não pode ficar na perdição. Os judeus são todos irmãos, e Jesus é judeu e quer mudar a forma de pensar e de agir para fazer um mundo melhor, assim como nós também somos chamados a fazer este mundo, um mundo de irmãos, um mundo melhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz seja contigo, mano de fé. A paz seja contigo, mana de fé.